Em um mundo onde câmeras estão por toda parte, o que antes era invisível agora está eternamente gravado. Momentos inesperados, perturbadores e por vezes inacreditáveis são capturados por olhos eletrônicos que nunca piscam. De crimes chocantes a atos de coragem. De fenômenos inexplicáveis a momentos que desafiam a lógica. Estas imagens não só documentam a vida como ela é, como nos deixam perplexos com alguns acontecimentos completamente bizarros. Serão esses vídeos de câmeras de vigilância que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Coisas chocantes filmadas por câmeras de vigilância. Em Mumbai, na Índia, câmeras de segurança de um estabelecimento flagraram o momento em que um policial age de má fé para incriminar um homem inocente. Nas imagens feitas, podemos ver o homem sendo abordado por um policial que o revista de forma aparentemente comum, porém, pouco depois de iniciar a abordagem, o policial aproveita o fato de estar às costas do homem sem que ele estivesse vendo para pegar um pacote de drogas que estava em seu bolso e passá-lo ao bolso do homem, na intenção de incriminá-lo sem nenhum motivo. Assim que ele passa a droga para o bolso do homem de forma bem rápida, ele pega o entorpecente e mostra como se o tivesse achado ali. O homem obviamente se desespera, afinal não seria dele, e os outros policiais que estavam juntos e se aproximaram acreditam que realmente o homem estava portando o produto, levando o mesmo preso. Na delegacia, o homem tentou provar de qualquer maneira sua inocência e uma investigação então foi aberta para analisar os fatos. Pelas imagens da câmera de segurança do local, conseguiram ter provas de que realmente a droga havia sido plantada pelo policial que foi preso e o homem inocente acabou sendo solto. Dessa vez, foi a câmera de segurança externa de uma casa que acabou flagrando o momento em que uma mulher, digamos que bem sem educação, resolveu usar a frente da residência como banheiro. Nas imagens, podemos ver a mulher que estava reunida com alguns amigos mais à frente, sair do meio deles e se aproximar da frente da casa, em um local, digamos que mais reservado. Ela então se posiciona no lugar, abaixa as calças e simplesmente faz suas necessidades ali mesmo, sem medo de ser exposta ou de que alguém passasse e a visse. I'm wiping though, sis. Nas imagens, também se pode notar que seus amigos estão mais ao fundo esperando por ela, já sabendo que ela estaria ali fazendo suas necessidades. Mesmo que ela estivesse muito apertada, convenhamos que o ideal pelo menos seria procurar um local mais afastado, talvez no meio do mato, para não sujar a porta da casa de ninguém. Em Ludhiana, uma cidade no estado de Punjab, na Índia, uma empregada doméstica foi presa sob suspeita de envenenar a comida de uma família para facilitar um assalto. A mulher teria misturado substâncias tóxicas nas refeições com a intenção de incapacitar os membros da família e, assim, realizar o roubo. Nas imagens de dentro da casa, podemos vê-la desesperada, correndo com alguns pertences, enquanto os familiares estariam passando mal. As autoridades locais passaram a investigar o caso para determinar a extensão do plano e se houve muitos cúmplices envolvidos. Felizmente, a família recebeu atendimento médico a tempo e conseguiu se recuperar. Segundo informações, a mulher já teria envolvimento com organizações criminosas locais que estavam sendo investigadas quando o fato aconteceu e sua prisão acabou sendo, digamos que, antecipada. Em abril de 2023, em Birmingham, Reino Unido, Kelvin Ward, de 50 anos na época, foi brutalmente assassinado após o carro em que estava com seu filho ser repetidamente atingido por um veículo ocupado por 4 indivíduos armados com facas do tipo zombie e machetes. O ataque ocorreu quando Kelvin e seu filho saíam de um drive-thru do Kentucky Fried Chicken. O alvo inicial dos agressores era o filho de Kelvin, que conseguiu escapar com a ajuda de um transeunte que lhe ofereceu uma bicicleta elétrica. Infelizmente, Kelvin foi perseguido e fatalmente esfaqueado no coração por Layton Williams, de 29 anos, e Tyrone Hollywood, de 17 anos. Em abril de 2024, após um julgamento, Williams e Hollywood foram condenados por assassinato e sentenciados à prisão perpétua, com períodos mínimos de 29 e 19 anos, respectivamente, para que possam conseguir uma condicional.
Leighton, you got any weapons on you? No. Step backwards. Os outros dois participantes que não tiveram envolvimento direto com o assassinato foram Aaron Coates, de 18 anos, que foi condenado por homicídio culposo e conspiração para assassinar, recebendo uma sentença de 21 anos. E Roshan Williams Reed, também de 18 anos, que foi condenado por conspiração para assassinar e sentenciado a 13 anos e meio de detenção. A câmera de segurança de uma residência flagrou o momento em que uma enorme mamãe urso se aproximou da entrada da casa, juntamente com seus filhotes, rondou o local e logo depois foi embora. Nas imagens fica bem claro se tratar de um lugar muito gelado, afinal tudo estava coberto por neve, e por isso, rumores surgiram de que poderia ser no norte do Canadá, local onde a neve toma conta, além de ser o habitat desses ursos. A mãe parece rondar o local em busca de algum alimento para ela e para os filhotes, mas ao não achar nada vai embora. No dia seguinte, ao perceber uma pegada em frente à sua casa, o morador resolveu olhar as imagens da câmera e flagrou a enorme mamãe urso bem ali, o que, claro, emitiu um alerta. Afinal, esses animais podem ser muito perigosos, principalmente se estiverem acompanhados de seus filhotes. O homem, impressionado com a cena, afinal nunca havia acontecido antes, resolveu compartilhar o registro, e o vídeo passou a repercutir pelas redes sociais. Em 2024, em Penang, Malásia, uma mulher de 39 anos na época foi flagrada por câmeras de segurança jogando água quente em um homem com síndrome de Down dentro de um elevador. O ataque, que não teve nenhuma motivação, aconteceu quando a vítima, de 33 anos, estava voltando para seu apartamento. Em determinado momento, a mulher entrou no elevador e simplesmente atirou a água quente na direção do homem, que, claro, ficou ferido e teve de ser socorrido. A polícia foi acionada para investigar o caso e, através das imagens da câmera de segurança, conseguiram identificar a mulher, que também era moradora do prédio. Ela foi encontrada em seu apartamento e presa mais tarde naquele mesmo dia. O hospital comunicou que o homem teria tido queimaduras sérias na parte da frente e de trás do rosto por conta do ataque. Segundo rumores, a mulher teria alguns problemas psicológicos e entrou em surto naquele exato momento. Sendo assim, qualquer um que estivesse no lugar da vítima teria sofrido o mesmo ataque. O caso de James Bulger é um dos crimes mais chocantes e perturbadores da história do Reino Unido. Em 1993, James, um menino de apenas 2 anos de idade, foi sequestrado, torturado e assassinado por 2 garotos de 10 anos, John Venables e Robert Thompson, que foram descobertos através de uma imagem feita pela câmera de segurança do shopping. O caso atraiu atenção mundial devido à brutalidade do crime e à idade dos assassinos. Em 12 de fevereiro de 1993, James estava com sua mãe em um shopping em Bootle, próximo a Liverpool, quando foi sequestrado por Venables e Thompson. Os 2 garotos o levaram para longe do local, andando por quase 4 quilômetros. Durante o trajeto, eles foram vistos por várias testemunhas, mas ninguém interferiu, acreditando que os 3 eram irmãos. Eventualmente, James foi levado para uma linha de trem abandonada, onde foi brutalmente torturado e assassinado. Ele sofreu ferimentos graves, incluindo pancadas na cabeça, com tijolos e uma barra de ferro. Após o ataque, os 2 garotos colocaram seu corpo nos trilhos para simular um acidente. As imagens de segurança do shopping mostraram James sendo levado pelos 2 meninos. Após uma ampla investigação, Venables e Thompson foram identificados, presos e julgados. O julgamento foi amplamente coberto pela mídia, e os 2 se tornaram as pessoas mais jovens na história britânica a serem condenadas por assassinato. Venables e Thompson foram sentenciados à detenção em uma unidade para jovens infratores. Em 2001, aos 18 anos, ambos foram libertados sob liberdade condicional e receberam novas identidades para protegê-los de represálias públicas.
Em 13 de julho de 2020, em Wolverhampton, Reino Unido, Sean Bully, de 21 anos, esfaqueou fatalmente seu amigo Paulius Petraziunas, de 25 anos, no corredor de um bloco de apartamentos. Momentos antes do ataque, câmeras de segurança capturaram os dois rindo e conversando juntos. As imagens feitas foram amplamente compartilhadas e repercutiram muito pelo mundo, pelo fato de os dois estarem em total harmonia pouco antes da situação trágica. O ataque ocorreu após Bully se irritar com uma ligação telefônica recebida por Paulius. Depois do crime, Bully fugiu para outra região, onde foi preso 2 dias depois, portando uma bolsa com vestígios do sangue da vítima. Em dezembro de 2021, Bully foi condenado por assassinato e, em janeiro de 2022, sentenciado à prisão perpétua com um período mínimo de 20 anos para que consiga uma liberdade condicional. Imagens feitas pela câmera de segurança de um mercado mostram um homem e uma mulher que supostamente seriam irmãos se beijando de forma rápida e escondida bem no fundo do local ao perceberem que estavam sozinhos. Bom, ver uma imagem de um homem e uma mulher dando um selinho é algo, digamos que, bem comum, mas o que chamou a atenção para esse caso foi justamente o fato de que passou a circular em portais de notícias que os dois envolvidos seriam irmãos e aparentemente apaixonados um pelo outro, mantendo um relacionamento escondido, algo que, claro, é bem bizarro. Vale ressaltar que essa informação de que seriam irmãos, apesar de circular pela internet e por portais de notícias, não é oficial. Por isso, não podemos confirmar se de fato é verdadeira ou se não passa de uma fake news. As pegadinhas japonesas são conhecidas por sua criatividade e por vezes ousadia, afinal eles parecem não ter certo limite quando a intenção é entreter o público, como no caso em questão. A brincadeira citada envolve um elevador cujo piso se abre inesperadamente, fazendo com que a pessoa caia por um tobogã. Como podemos ver, a pessoa entra no elevador sem suspeitar de nada. De repente, o chão se abre e ela desliza por um tobogã até uma área segura, geralmente sendo filmada para capturar suas reações de surpresa e choque. Além de tudo, o tobogã ainda fica coberto por uma gosma que suja toda a pessoa. Como não está esperando passar por aquilo, ou até mesmo pode achar que se trata de algum acidente no elevador que está utilizando, as pessoas se desesperam e chegam a passar mal com a situação. Em 2018, Alfie Lamb, um menino de 3 anos, foi tragicamente morto após ser esmagado pelo banco elétrico do carro de Stephen Watterson, namorado de sua mãe, Adrienne Howard. Stephen Watterson é filho adotivo de Nigel Watterson, um ex-parlamentar britânico muito conhecido. Durante uma viagem de carro, Alfie estava sentado no assoalho traseiro aos pés de sua mãe, quando Watterson moveu o banco dianteiro para trás, comprimindo fatalmente o menino. O que deixou o caso ainda mais triste e chocante foram as gravações feitas antes do incidente, que mostram imagens de Alfie correndo para acompanhar sua mãe e Watterson, sugerindo uma possível negligência por parte do casal que parecia não se importar muito com o garoto. A situação veio à tona e se tornou assunto mundial, tanto pelas gravações de negligência, quanto pelo fato de Stephen ser filho de um político conhecido. Após o incidente, Watterson tentou encobrir o ocorrido, mentindo para as autoridades e intimidando testemunhas. Em 2019, ele admitiu o homicídio culposo por negligência grosseira e foi condenado a 7 anos e meio de prisão. Adrienne Howard foi condenada por crueldade infantil e sentenciada a 2 anos e 9 meses de prisão. Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento mostraram o momento em que ladrões passam pelo local dançando e celebrando o sucesso em um assalto que haviam acabado de realizar ali. Nas imagens fica bem claro os ladrões passando pelo local, bem felizes por sinal. Um deles até dança comemorando. Com a investigação foi descoberto que eles haviam cometido um roubo no local e mesmo com certa dificuldade teriam conseguido sucesso. Por isso saíram de lá comemorando, nem se importando com as câmeras que gravavam toda a cena bizarra.
polícia local usou as imagens para tentar identificar os suspeitos, mas devido às roupas que cobriam quase todo o corpo, o trabalho seria muito difícil. Não se tem informações se eles foram encontrados. 2 mulheres indianas foram flagradas pela câmera de segurança interna de um prédio em Mumbai, no momento em que faziam, digamos que, algumas brincadeiras com os moradores do local. Nas imagens, podemos ver as jovens correndo pelos corredores, tentando trancar as portas pelo lado de fora, além de gritarem e ainda tocarem as campainhas dos apartamentos. A situação aconteceu de madrugada e, claro, revoltou os moradores. Muitos assustados pensaram até mesmo que se tratava de um assalto ou ataque, porém as imagens da câmera mostraram que nada mais era do que 2 jovens garotas com brincadeiras bem sem graça. Devido ao susto e sem saber do que se tratava, alguns moradores chamaram a polícia, que chegou ao local e não encontrou nada. As meninas já teriam ido embora, mas através das câmeras observaram o que realmente ocorreu e as 2 foram advertidas pelo ato. Uma cena registrada de dentro de um elevador na China mostra 2 homens se beijando no que aparentemente seria uma relação proibida ou talvez escondida. A China é uma sociedade com valores culturais e tradições profundamente enraizados, e a questão da orientação sexual é muitas vezes tratada de maneira reservada. A cultura chinesa enfatiza fortemente a continuidade da família, incluindo o casamento e a geração de filhos. Isso pode levar pessoas LGBTQIA+ a esconderem sua orientação para evitar desapontar os pais ou enfrentar rejeição familiar. Por isso, as imagens chamaram a atenção, afinal fica bem claro que os 2 estariam escondendo aquela relação. Embora as gerações mais jovens em áreas urbanas estejam se tornando mais abertas, atitudes conservadoras predominam em muitas regiões, especialmente rurais, e por isso, relacionamentos escondidos ainda são comuns por lá.